Thiago tinha um sonho de ser jogador de futebol, ele era atacante, né? Assim, ele se dedicava muito ao futebol. O Thiago, meu filho, né, de 13 anos. O Thiago era meu único filho. O Thiago, ele era um menino alegre, né, feliz, sabe? Sorridente, muito educado. Meu filho era muito educado, sabe? Eu me chamo Priscila Menezes, tenho 35 anos, sou moradora da Cidade de Deus. Vivo com as minhas filhas, né? Luísa, que é a mais velha, a Ana Júlia, que é a do meio, né? 17 anos, que hoje um pouco mais de alegria, né? Que ela tá esperando um neném, né? Meu filho saiu para dar uma volta de moto e nunca mais voltou. 3 disparos, né? Causou a morte, né? Do meu filho. Le 7 août 2023, Priscilla retrouve le corps de son fils de 13 ans sur un parking de sa favela. Aí eu fui e sentei. Sentei lá do lado do corpo do meu filho. Quando você recebe essa notícia, você pensa que o seu mundo vai acabar. Como é que você vai viver sem seu filho? Le jeune homme a été abattu lors d'une intervention de la police militaire de Rio. L'institution policière avance que Thiago était armé. E eu não descansei, não vivi o luto, porque eles estavam incriminando meu filho, né? E ainda você tem que provar, né, que o seu filho era inocente. Priscilla et son mari Diogo doivent enquêter seuls pour contrer les accusations de la police. Foi sair daquela rua e vir em direção para entrar aqui. E foi aqui que é onde a moto perdeu velocidade, né? É onde eles caíram. Tinha um entulho aqui, Thiaguinho cai aqui. Thiago est mort devant un magasin de pneus. 2 ans après, les impacts de balles sont encore visibles. Priscilla et son mari ont découvert la présence d'une caméra de vidéosurveillance. A câmera ficava aqui, ó. Ficava aqui a câmera. A câmera ficava, filmava tudo. Dono do estabelecimento entregou essa imagem da borracharia. Ela ficava num tablet. Sur ce disque dur, 42 fichiers vidéo de 8 secondes. Chaque clip est espacé de 3 minutes, un intervalle pendant lequel la caméra ne filme pas. Meu pensamento era como não gravou. Então tinha isso na minha mente, que como não pega a parte que o Thiago, né, foi executado. Sur la 3e vidéo, le parking est désert. Mais sur le 4e clip, les jambes d'un corps ensanglanté apparaissent. C'est Thiago qui agonise au sol. Quelques secondes plus tard, la tête d'un policier passe dans l'image. Un moment furtif qui va s'avérer crucial. Então, uma versão de que é dada de que havia outros criminosos, inclusive atirando na direção deles, eles tinham que se proteger, essa versão é completamente desmontada pelas cenas seguintes. Maître André Castro est un avocat spécialiste des affaires de violence policière. Il accompagne Priscilla depuis le début de son combat judiciaire. Onde eles estão absolutamente tranquilos, mexendo no celular, fazendo contato, sem importar. E esses vídeos, ainda que fragmentados, revelam que mostram a contradição da narrativa inicial.
Aussi ténue qu'elle semble être, cette preuve vidéo est une opportunité à saisir pour que le cas de Thiago ne tombe pas dans l'oubli. Justamente porque as investigações apontam ou que não foi possível identificar quem foi o autor do crime, da morte, ou porque entendem que não houve crime porque a polícia agiu em legítima defesa. Por isso, a participação da família, justamente para poder, de certo modo, suprir falhas numa investigação ou numa colheita de provas, ela acaba sendo muito importante. Les deux policiers accusés d'avoir tué Thiago sont en détention provisoire. Dans quelques mois, ils seront jugés par un jury populaire. Un cas rare au Brésil, où 9 affaires de violence policière sur 10 sont classées sans suite, faute de preuves. À Rio de Janeiro, un conflit urbain ravage les favelas. Les gangs de narcotrafiquants imposent leurs lois sur près d'un tiers de la ville. Ils font face à une police entraînée et déployée comme une force de combat. Chaque année, 700 personnes sont tuées lors d'interventions policières. Les forces de l'ordre invoquent presque systématiquement la légitime défense pour justifier ces morts. Mais les défenseurs des droits humains et les habitants des favelas font émerger une autre réalité, celle d'opérations violentes qui n'enrayent pas l'expansion du trafic de drogue et occasionnent des meurtres d'innocents, de personnes non armées ou déjà blessées. Dans l'une des sociétés les plus inégalitaires au monde, ces morts violentes restent invisibles, sans écho. Cette indifférence, Fatima Pinho l'affronte tous les jours depuis la mort de son fils. Il avait 18 ans quand il a été tué dans la favela de Manguinhos. Esse é meu filho, Paulo Roberto. Questionou a abordagem do irmão e veio a falecer. Teve asfixia mecânica, morte provocada. Ele foi sufocado até a morte. Esse aqui é o João. Ele foi morto com um tiro na cabeça, na janela da sua casa, retirando a sua filha da janela, que tinha uma suposta operação. Esse aqui é o Jonathan, filho da Ana Paula. Ele recebeu também um tiro nas costas. Aqui era a selva, nós somos bichos e ele lá é o caçador. Assim que estava fazendo com a gente aqui dentro da favela. Dans les favelas de Rio, chaque opération anti-drogue fait craindre des bavures. Dans le quartier de Jacarezinho, le 6 mai 2021, sous les yeux de Fatima, la peur laisse place à l'horreur. Dentro das casas, rios e rios de sangue. Colchão, travesseiro, sofá, tudo ensanguentado. O Jacarezinho fedia sangue. Foram 27 mortos, 28 com policial. Cara, foi uma coisa que a gente ouvia falar de chacina, né? Mas nunca presenciei isso. E a gente queria só que isso acabasse. Não tivesse mais mãe nenhuma sofrendo a dor da perda. Então a minha luta começou aqui em Manguinhos mesmo. Então a gente tem que chamar a favela para vir para a rua, né? Fazer ato grande. Se o Bolsonaro consegue fazer ato em Copacabana e enche de milhões, por que nós não podemos trazer a favela para a rua? A favela descendo, o morro descendo, vai mostrar que a favela venceu. Fatima Pinho est l'une des voix fondatrices de la lutte contre les violences policières à Rio. Pour être vue et entendue, elle a créé un mouvement avec un groupe de maires et d'avocats, la RAAVI. Ce mouvement unique au Brésil a ouvert ses portes à 100 mères. Elles ont toutes connu l'horreur de perdre un enfant, un mari ou un frère tué par la police. La RAAVI leur apporte un soutien juridique, psychologique et financier. Mais leur combat se joue surtout dans la rue. Ces femmes dénoncent un projet de loi qui prévoit d'accorder une prime aux policiers qui abattent des membres de gangs plutôt que de les arrêter. Elles l'ont surnommée la prime Far West. Por que nós viemos barrar aqui Brasil? O que ela significa para nós? Esse projeto. Mais morte. Mais morte. Ele quer dizer o quê? Licença para matar. Porque eles já mataram os nossos, não concorda? Sim. Eu sei que é difícil.
Porque aconteceu isso comigo. Eu tive que perder para hoje estar na luta. A gente não quer que aquela ali perda para estar na nossa luta. Deixa eu segurar aqui. Então, 2 anos e 2 meses que eu venho provando, né, que o meu filho era só um jovem de 13 anos, que estava na comunidade passeando de moto e foi executado com 3 tiros de fuzil. Não pode ser normal policiais entrando na comunidade e matando nossos filhos. Meu filho morreu de graça. E se essa lei for aprovada, quantos vão morrer? Eu vim aqui com meu coração apertado, com raiva, para que outros jovens não sejam assassinados, não sejam mortos e marginalizados por quem deveria nos proteger. E Volta pra fora. estamos aqui não porque nós queremos, a gente só quer que os nossos jovens de comunidade tenham o direito de viver, tenham o direito de ir e vir, que os seus direitos sejam respeitados. E é isso, gente. Obrigada. Então, diz que a gente limpa a casa de vocês e a gente tem os nossos filhos retirados de nós. Pour Priscilla, chaque prise de parole est un combat contre elle-même, un combat pour son fils, mais surtout un combat contre des policiers qu'elle accuse de lui avoir arraché Thiago. Ces hommes font partie d'un bataillon spécial de la police militaire, le Choqué. Ils sont installés au cœur de la ville, dans une caserne aux allures de forteresse. Qual é o contexto da operação? O Complexo do Chapadão é uma favela que ela tem por característica muito roubo de carga e um tráfico de drogas muito forte. Beleza, então vocês viram que a gente tenta ao máximo envolver a favela e que a gente consiga empurrar eles para dentro. Normalmente é aquela teoria do martelo bigorna, vai, passa aí. Tá bom, então vamos descer e embarca no ônibus. Faz um brequinho, só um pouquinho, até chamar ele. Pedro Paolo Dias Ferreira est l'un des capitaines du Choqué. Cette unité d'élite est composée de 600 policiers, spécialement entraînés et équipés. Elle est déployée lors des opérations les plus lourdes contre le narcotrafic. Eu todo dia de manhã, antes de sair de casa, faço minhas orações, né? Eu sou um pouco religioso. A primeira preocupação é todo mundo voltar vivo. Vamos? É um pouco inviável a gente entrar numa comunidade como aquela sem estar com policiais com fuzis, coletes e um efetivo razoável para poder ocupar bem o terreno. Os criminosos estão com armamentos de guerra. Eles atiram na gente, independente de ter pessoas passando pela rua ou não, né? Dans les yeux de Pedro Paolo et de son bataillon, la favela devient un territoire hostile. Un labyrinthe de ruelles où la menace est omniprésente. E lembrando que o policial ele tem frações de segundo para fazer o julgamento. Se ele atira, não atira. Se ele não atirar, ele pode morrer. Então, às vezes não. Essa fração de segundos que ele tem para julgar. En 2024, 55 policiers ont été tués dans l'état de Rio. Un bilan lourd qui résonne dans les casernes et légitime dans les esprits des tirs, au moindre doute. Então a gente treina bastante para não errar um tiro, para não agir com as emoções, mas pode acontecer um erro, né? E a gente sabe que o nosso erro, a munição, o projétil vai sair, vai parar em algum lugar. Tem sempre uma preocupação muito grande, né? De, não realizar um disparo aí, atingir o inocente. A gente sempre está tentando diminuir essa possibilidade de erro, mas ela nunca vai chegar no zero, né? Pour ces policiers, l'innocent devient une erreur statistique, intégrée comme une fatalité.
Mais pour d'autres, c'est une ligne que l'État ne devrait jamais franchir. Orlando Zaccone est un ancien membre de la police civile, aujourd'hui à la retraite. Il a longtemps été chargé des enquêtes sur les violences policières. Eu costumo dizer que a polícia mata, mas não mata sozinha. O Estado brasileiro está dizendo que se a polícia mata dentro da favela, ela tem legitimidade. O que importa é essa construção de que aquele que morreu, né, merecia morrer. Mas quando a gente começa a abrir exceção, não, para traficante não precisa proteger a vida. Ah, para assaltante também não. Para estuprador também não. Para esse também não. Isso vai crescendo a ponto de falar, ah, para esse dissidente político também não. Pour Orlando Zaccone, c'est une peine de mort déguisée. Eu ouvi de um policial uma vez que trabalhava comigo que no Brasil não tem pena de morte, tem morte sem pena. O fenômeno dessas execuções extrajudiciais, né? A pena de morte requer, né, julgamento. Un discours inaudible au sein des bataillons policiers, qui entretiennent une culture du sacrifice et une rhétorique guerrière. Tento demonstrar que a nossa missão é algo divino, né? De metaforicamente acreditar que a gente está fazendo uma luta do bem contra o mal. Então, que realmente a nossa missão é a última barreira entre a civilidade e a barbárie, né? Une vision providentielle qui permet de tenir dans un quotidien ultra-violent. En janvier dernier, Pedro a perdu un membre de son unité. Uma morte tão prematura, né? Ele tinha minha idade praticamente, então tu acaba se colocando no lugar dele e acende o alerta, né? Treinar mais, tomar mais cuidado. Cette menace constante amène certains policiers à développer un stress post-traumatique. Des blessures invisibles qui ravagent les rangs de la police. En 2023, le nombre de décès par suicide a dépassé celui des morts en opération. E aí, como é que foi? Como é que você se sentiu? Como é que foi o clima hoje lá na operação? Carolina Sales est spécialiste du suivi psychologique de ces policiers d'élite. É uma operação normal, mas a cabeça já fica atribulada, principalmente com os colegas que já se foram. O trauma é um atrás do outro. Vai misturando as coisas todas, né? Trabalho, família, violência, Então a gente tem que pensar o quanto que a exposição a essa violência adoece esse sujeito. E isso é interessante porque, assim, muitas vezes eles também não verbalizam isso para outras pessoas. Porque tem a lógica do herói, né? Faz parte, a gente está vivendo uma guerra, então dentro de uma guerra a gente sabe que num decreto de guerra se prevê que inocentes podem morrer. Então eu sei que ele está aqui no meio das crianças, se divertindo, pulando, brincando. Com certeza sei que ele está aqui. Chaque année, Fatima organise une fête en l'honneur de son fils disparu, Paolo Roberto. Porque eu que não posso esquecer o Paulo Roberto, porque ele é meu filho, eu nunca vou esquecer. Essa comemoração à vida, né, à memória. Plus de 80% des personnes tuées par la police sont de jeunes hommes noirs de quartiers populaires. Les 3 autres fils de Fatima ont l'âge de devenir des cibles. O polícia ameaçou a me dar tiro. Tipo, eu não queria ficar parado para mim sofrer uma covardia, para mim apanhar, para mim ser tratado como um animal. Aí por isso eu levantei a camisa e corri. Para eles não verem que eu não tenho nada. Eu carrego ódio da farda. Ele só vem para magoar. Une haine viscérale de la police, un signe de la perte de confiance des habitants envers l'État et de l'emprise grandissante des gangs armés sur les favelas. O tráfico também tá errado, porque acho que não é certo andar
andar armado na favela, na comunidade, onde o morador passa. Então, eu não tenho medo do tráfico por causa que eu convivo na favela, sabe? Isso não me traz medo. O que me traz medo é eu estar na madrugada, os policiais entrarem já dando tiro. Isso que me dá medo. Pour Fatima, le cri des mères doit dépasser les frontières des favelas. Les femmes de la Rahavi ont décidé de porter leur combat dans le cœur politique du Brésil, la capitale du pays, Brasilia. Pour la majorité, c'est la première fois qu'elles sortent de Rio. Pendant 3 jours, les mères vont s'approprier des lieux de pouvoir où elles pensaient ne jamais avoir leur place. Preciso que vocês olhem para nós, moradores de favela, com outro olhar, não com olhar de criminalização, que nós somos criminalizados todos os dias e todas as horas. A gente tem feito o nosso papel, a gente tem cumprido o nosso papel enquanto mães, enquanto cidadãs desse país. E o que a gente veio fazer aqui é pedir para que vocês também façam o papel de vocês. La mobilisation des femmes des favelas va faire plier les représentants du gouvernement. O papel do Estado é promover a segurança de vocês e dos filhos de vocês, e não tirar a vida dos filhos de vocês, e não executar a pena de morte, porque isso não está na Constituição. E com certeza o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial vão lutar para que o projeto tenha continuidade. Cette promesse pourrait changer la vie et le destin de milliers de femmes à travers le pays. Porque geralmente eles falam, nos escutam e na hora da nossa fala eles vão embora e nós ficamos falando sozinhos. Então teve esses 2 momentos que eles pararam sim para nos ouvir. Tem que ser sempre assim. Quatre mois plus tard, Priscila a rendez-vous au tribunal de Rio de Janeiro. Les policiers accusés d'avoir tué son fils passent devant un jury populaire. Un moment qu'elle attend depuis 2 ans. Les mères venues la soutenir suivent le procès à l'extérieur de la salle d'audience. Les avocats des policiers tentent de démontrer que Thiago avait des liens avec un gang. Ils interrogent Priscila. Tá. Aqui, a senhora reconhece que é o Thiago, correto? Esse do capuz branco parece Thiago. Entendi. Quem está na foto com o Thiago está fazendo esse símbolo aqui. Com a mão. Uhum. A senhora sabe o que significa esse símbolo? É de uma facção, né? Eu acho. Não sei, estou perguntando. Eu não posso responder, senão eles vão bater em mim aqui. Mas adolescente faz entendi. essas... Essa facção, ela se faz presente na comunidade onde a senhora mora? Non só là, mas em todo o Rio de Janeiro, né? Entendi. Pendant les 48 heures du procès, les avocats des policiers mènent une défense très agressive. Malgré le manque de preuves, leur stratégie sème le doute dans l'esprit du jury. Les 2 policiers sont acquittés. E o que a gente viu aqui não foi o julgamento dos policiais. A gente viu aqui o julgamento do Thiago, né? Thiago que foi julgado. Priscila a décidé de continuer à se battre. Elle va faire appel de la décision. Pour les mères de la Rahavi, le combat doit se poursuivre. Un combat pour que le Brésil cesse de traiter la mort de ses enfants comme un dommage collatéral de la guerre contre la drogue.